Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Papo de Peixe. E dessa vez nós vamos abordar as 10 melhores cartas de Marvel Super Heroes para o Standard. Para a minha análise das melhores cartas de Marvel Super Heroes para o Standard, eu levei em consideração o metagame atual. O metagame do Standard está muito focado em decks que têm muitas emoções, como os decks vermelho e azul de Prowess e de lições e dos Spell Elementals. E também tem decks controle, como o 4 cores, que são focados em estratégias que trabalham o jogo ao longo termo. E também temos a vertente dos decks verdes de agro com Landfall. Então, para isso, eu pensei em cartas que pudessem atacar esse meta, de certa forma, em 3 categorias. Cartas que são boas, de todo jeito. Cartas que vão ter alguma expectativa de impacto no metagame. E cartas que podem criar seus próprios arquetipos. Vou começar falando das menções honrosas, que são cartas que são boas, mas eu não sei se elas teriam espaço no top 10. Seja por serem muito boas, ou até por serem mais uma peça que falta alguma coisa para poder ter aquele brilho de top 10. Começaria falando sobre as terras raras de Marvel Super Heroes, que elas são muito boas. Elas acabam gerando mana de um jeito talvez melhor do que as Verdlands que vieram em Duskmourn e Aetherbrick. E elas com certeza vão jogar em pelo menos decks de 2 cores. Mas o fato de ter que ter uma terra básica para poder gerar as 2 cores possa ser um impeditivo para decks de 3 ou mais cores. Ainda nas menções honrosas, nós temos Shang-Chi, que ele parece uma carta muito boa para uma estratégia que eu vou falar mais tarde no vídeo. Mas como ele é mais um potencializador da estratégia, acabou não ganhando o seu espaço no top 10. Temos também a Viúva Negra, que eu imagino que tentaram trazer um ar de Ragavan, que é uma carta muito forte, mais pro T2, só que o fato de ser 2 manas ao invés de uma atrapalha muito, porque chega mais tarde no jogo e as pessoas já podem ter algum tipo de resposta. E por fim, é a Joia da Mente. A Joia da Mente. Ela é uma carta muito boa, por ser uma pedra de mana de 2 manas indestrutível e ter valor ao longo do jogo. Mas como a gente já sabe que essa é uma carta muito boa, eu vou tirar ela do meu top 10. Entrando no top 10, nós temos MODOK, como a carta número 10. Porque eu vejo o MODOK como uma peça-chave para os decks de mid-range a partir de Marvel Super Heroes. Porque ele inviabiliza ou nega decks de criaturas pequenas. Ele acaba matando alguns mana dorks, como o Elfos Lanoir, como as terras que foram transformadas em criaturas por o filhote de Texugo. E ainda ganha um valor ao longo do tempo porque habilita o Connive de a 3 de vida, mas você consegue recuperar de volta, dado o vínculo com a vida. Então eu consigo ver MODOK sendo uma peça-chave para os decks mid-range que tem uma base preta no T2 a partir de agora. Em nono lugar, nós temos a Armadura do Homem de Ferro. A Armadura do Homem de Ferro é uma carta que eu vejo muito parecido com o Mutavault, que é uma terra que vira uma criatura e ela faz o efeito dela ali no seu momento. Mas a Armadura do Homem de Ferro ela tem um extra que ela pode servir tanto como equipamento para suas criaturas que estão em jogo e ganhar evasão com voar, assim como se você não tiver nada em campo, ela ainda consegue ser uma ameaça, visto que você pode transformar ela em criatura, que vai ficar mais forte com quanto de artefatos você tem em campo. Então se você tiver múltiplas armaduras de Homem de Ferro, você vai ter armaduras maiores, que vão ajudar a fazer um relógio muito mais forte contra o seu oponente. E ela é boa no geral. Indo para o 8º lugar, eu coloquei o Mjolnir, o Martelo de Thor. O Mjolnir eu vejo como, assim como o MODOK, uma carta-chave para decks vermelhos.
porque ela é uma remoção de criatura grande, ela consegue ser uma remoção de criaturas pequenas, e assim como se você tiver uma criatura lendária vermelha ou branca, que você possa anexar o martelo nela, você vai ter uma máquina de valor que vai ajudar você a chegar na vitória muito mais fácil. Sim, o drawback de ter que ser uma criatura lendária vermelha ou branca é ruim, mas como todas as criaturas acima de incomum são lendárias em Marvel Super Heroes, e a gente tem uma gama de lendas muito grande, desde todos os universos Beyond que vem até agora, esse equipar a criatura lendária não vai ser um problema, não acredito. Até porque a gente tem Gilgamesh, a gente tem Freyren, acho que esse é o nome da lenda de Final Fantasy. E a gente vai ter mais suporte ainda para equipamentos com o Hobbit, com spoilers que a gente já viu de Thorin, o Rei. Em sétimo lugar, nós temos a Vespa, maravilhosa, que ela serve como uma tempo play muito forte de desligar uma criatura de todas as habilidades e deixar ela virar enquanto você controla a Vespa. Então, ela, diferente da vinculadora de maré de Tishana, você não precisa de uma habilidade estar sendo ativada ou desencadeada para poder usar ela mais efetivamente. Então, como ela também custa menos, você consegue ter uma atitude muito mais agressiva, como desligar um filhote de topeira texugo assim que ele entra, ou desligar um Mightform Ammonizer ou um Ice Tree Explorer. Essas opções são muito boas para considerar a Vespa como uma boa criatura, tomando o sétimo lugar na minha lista. Em sexto lugar, nós temos Vingadores Desunidos. Vingadores Desunidos é uma carta que eu vejo muito importante no que diz, desde Avatar nós temos a dobra de terra, que faz com que as terras virem ameaças fortes contra os jogadores, assim como há vários terrenos que viram criaturas no T2. Então você acoplar uma carta que tanto serve como uma limpeza de campo de 3 de dano, que leva a maior parte das criaturas do T2, com uma carta que estoura uma terra, mesmo que devolva uma terra básica de volta para o dono, você tem uma equação muito forte de conseguir ganhar de volta o tempo do jogo. Então eu consigo ver Vingadores Desunidos como uma ótima carta de roleplayer no T2 Sino agora. A partir do quinto lugar, a gente começa a entrar num território em que a gente começa a ver cartas que eu acredito que vão criar arquetipos ou vão consolidar ainda mais alguns arquetipos no Standard. E no meu quinto lugar ficou Tony Stark, que vira o Invencível Homem de Ferro. Tony Stark, ele tem na face da frente uma habilidade muito parecida com o tampo de adivinhação do Sensei, de que você vai estar cavando cartas do topo do seu deck, tudo bem que é para artefatos, mas você vai estar alimentando sua mão com artefatos que no futuro vão se transformar em gasolina para o Invencível Homem de Ferro. O Invencível Homem de Ferro, ele tem voar e ímpeto, que já dá uma evasão muito boa para ele, e que se o oponente tiver desavisado, vamos dizer assim, você consegue tirar vitórias do nada. A melhor interação do Homem de Ferro, na minha visão, é com Genji Glove. Porque Genji Glove é um artefato que custa alto, tanto para descer quanto para equipar, mas que dá um valor absurdo. E o fato do Invencível Homem de Ferro já anexar esse equipamento no momento que você entra em combate, você tanto potencializa o Homem de Ferro como você ativa o Genji Glove, fazendo com que você tenha 2 combates e o Homem de Ferro bata 2 vezes com Double Strike. Que por si só é letal, mas você tem a oportunidade de baixar outro artefato no segundo combate com o Homem de Ferro. Então eu acredito que o Tony Stark por si só possa viabilizar decks de artefatos no Standard. Para o quarto lugar, eu tenho uma carta que parece meme, mas ela é forte, que é a imbatível Garota Esquilo. A Garota Esquilo tem uma habilidade de entrar e atacar fazendo esquilos, mas o charme dela está na habilidade ativada, que por 4 mana você consegue fazer esquilos, igual a quantidade de esquilos que você controla. Ela por si só também é uma esquila,
Então, a primeira ativação sozinha, você vai fazer 2 skills, se nada acontecer com o seu campo. E a partir daí você vai estar fazendo mais e mais skills. Trazendo de volta o Shang-Chi, que eu falei na minha menção honrosa, a Garota Esquilo, junto com a Vitalidade Perene, consegue fazer um combo infinito, em que, a partir de 4 skills, você consegue fazer skills infinitos. Como ela não precisa virar para ativar sua habilidade, você tem a possibilidade de fazer skills à torta e à direita, mas a partir daí você tem que fazer alguma coisa para poder habilitar o letal, né? Muita gente que eu via jogando acesso antecipado estava usando vermelho e branco para poder ter algum extra de usar a Garota Skill. Mas, por si só, a capacidade de fazer skills infinitos garantiu ela um 4º lugar na minha lista. Para o meu 3º lugar, tem uma carta que eu estou apostando muito alto, que é a Coração de Ferro, Campeã Astuta. A Coração de Ferro, ela tem uma habilidade muito forte, que é improvisar, que ela garante desconto para ela, e assim que ela entra em campo, ela garante improvisar para não criaturas que você conjurar depois dela. Isso secretamente é muito forte, porque em decks de artefato, você colocando muitos artefatos em campo, você consegue um desconto descomunal no que diz. Tem decks no standard atual que usam o sintetizador de simulacros, que você vai estar conjurando cartas de custo alto, e com a Coração de Ferro, você vai estar descontando muito mais essas cartas de custo 3 ou mais, e concatenando vários spells, fazendo uma estratégia muito parecida com um Storm, de certa forma, mais voltado para artefatos. E eu acho que ela por si só consegue trazer um arquetipo em volta dela, ou até potencializar esses decks de sintetizador de simulacros. Chegando no top 2, eu tive uma decisão muito difícil, porque todos os meus top 2 são muito fortes no T2. E assim, eu conseguiria ver qualquer um dos dois em primeiro lugar. Mas para o segundo lugar eu coloquei a Jennifer Walters, a She-Hulk, que ela já tem um precursor no Voz da Vitória, que impede os jogadores de jogar no seu turno, e tem algum plus por usar ele. Só que eu gosto da She-Hulk no sentido de que ela tem um corpo maior do que o Voz da Vitória, assim que entra, e o potencial ao longo do jogo é muito maior, porque ter um corpo 6/6 que também possibilita dar mais dano ainda no oponente, junto com alcance e atropelar, você tem uma máquina que vai ajudar no começo do jogo, impedindo interações, assim como você vai ter um finalizador. Isso por si só, eu acho que garante um segundo lugar muito sólido para Jennifer Walters no meu top 10. Para número 1, eu vou deixar vocês escreverem no comentário o que é que vocês acham que é o meu número 1. Mas, meu número 1 é o Rei T'Challa, também conhecido como Pantera Negra. E o T'Challa, ele ataca muito no quesito de me lembrar a carta do campeão, que é uma fada que tem flash. Só que ele é ainda melhor do que ela, porque ele tem um corpo maior, ele tem sinergias melhores, porque não só quando o oponente compra a sua segunda carta, você também compra a carta quando você compra a sua segunda carta. E quando você flipa o T'Challa no Pantera Negra, você tem uma carta que é muito difícil de remover. Ele só vai remover para algum tipo de carta que seja alguma destruição pontual ou um menos. O que, com a rotação que aconteça no próximo ano, vai ser muito mais difícil, acredito eu. Então, o T'Challa ele traz uma vantagem tanto no aspecto agro, no aspecto controle, no aspecto tempo, porque ele tem flash, ele pode ser congelado em qualquer momento. E todo o potencial de snowball que ele tem de comprar de carta e de dificuldade de remoção, eu acho que vai fazer um impacto com certeza no T2. É isso, galera.
Esse foi meu top 10. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí quais cartas vocês acham que realmente vão fazer impacto no T2, se vocês concordam com minha lista. Quais cartas vocês sentiram falta de ver no meu top 10. E se vocês gostarem, deem um joinha, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, entrem na minha comunidade. E eu agradeço muito, pessoal. Valeu!